Como foi a criação do mundo narrada em Gênesis? A criação do mundo, conforme descrito no livro de Gênesis, é uma narrativa poderosa que oferece respostas espirituais para a origem do universo e convida a profunda reflexão sobre a nossa relação com Deus e sua criação. Neste vídeo, vamos explorar juntos os primeiros capítulos da Bíblia com uma abordagem detalhada e educativa para enriquecer o entendimento dos estudantes da Bíblia, mas antes disso já segue nosso canal? Por favor, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. O livro de Gênesis é o ponto de partida de toda a Bíblia, estabelecendo os alicerces para compreender temas fundamentais como a soberania de Deus, o propósito do homem e a ordem na criação. Começa com uma frase simples porém marcante: e no princípio, criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1h01. Essas palavras não apenas marcam o início do universo como também revelam Deus como autor e arquiteto de tudo o que existe. Este vídeo foi elaborado para ajudar estudantes da Bíblia a apreciarem a profundidade dessa narrativa, refletindo sobre como Deus organizou cada elemento do mundo com propósito e amor. No início, a descrição do mundo é de um lugar vazio, sem forma e coberto por águas profundas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, simbolizando sua presença ativa desde o princípio. Este momento inicial já traz uma mensagem poderosa, em onde há caos e vazio, Deus traz ordem, propósito e vida. No primeiro dia, Deus disse: haja luz, e a luz brilhou, separando-a da escuridão. Deus chamou a luz dia e a escuridão noite. Este ato foi o primeiro passo para estruturar o cosmos e estabelecer ordem no tempo. Aqui, aprendemos que a luz representa mais do que um elemento físico. É um símbolo da presença de Deus e de sua bondade, algo que ilumina e transforma tudo ao seu redor. A criação nos ensina que Deus é a fonte de toda luz, tanto física quanto espiritual. No segundo dia, Deus criou o firmamento para dividir as águas que estavam acima das águas que estavam abaixo. Este firmamento foi chamado de céu. Com isso, Deus começou a estruturar os espaços, preparando um ambiente onde a vida pudesse surgir mais tarde. A separação das águas nos lembra que Deus organiza tudo com intencionalidade, estabelecendo limites e criando um ambiente habitável e ordenado para os seres vivos. Nada na criação é acidental, tudo obedece ao propósito divino. No terceiro dia, Deus fez surgir a terra seca ao ordenar que as águas se reunissem em um lugar, que ele chamou de mares. Em seguida, Deus ordenou que a terra produzisse vegetação, como árvores que dão frutos e plantas que germinam sementes. Esse foi o primeiro passo para o surgimento da vida. Aqui, vemos a preocupação divina em preparar a terra para sustentar as criaturas que seriam criadas depois. A criação da vegetação também reflete a abundância e a generosidade de Deus. Ele criou o mundo com provisão, garantindo que haveria alimento e recursos para todos os seres vivos. No quarto dia, Deus criou os grandes luminares no céu, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e as estrelas para enfeitar o firmamento. Esses corpos celestes foram dados como sinais para marcar as estações, os dias e os anos. Esse ato demonstra a harmonia e precisão na criação de Deus. Ele não apenas criou um universo funcional, mas também um cosmos belo e ordenado. Além de fornecer luz, os astros celestes guiam o homem no tempo, mostrando como Deus é detalhista em sua obra. No quinto dia, Deus criou os seres que encheriam os mares, como peixes e outras criaturas aquáticas, e as aves que voariam sobre o firmamento dos céus. Após criar essas formas de vida, Deus as abençoou, dizendo: e sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Gênesis 1h22. Aqui, vemos a celebração da diversidade e da abundância. A multiplicidade de seres vivos reflete o caráter criativo de Deus e sua generosidade. Deus abençoa suas criaturas com o dom da reprodução, mostrando que ele planejou para que a vida prosperasse na terra. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, de todas as espécies, animais domésticos, selvagens e pequenos seres que se arrastam pela terra. Cada criatura foi feita de maneira única, com características específicas. O ponto culminante do sexto dia é a criação do homem. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1h26. Foi aqui que Deus criou o ser humano à sua própria imagem, atribuindo-lhe dignidade e responsabilidade especiais. Homens e mulheres foram criados como cuidadores da criação de Deus. Esse papel de mordomia reforça a ideia de que Deus confiou à humanidade o cuidado e a administração da terra, não como donos absolutos, mas como servos responsáveis. No sétimo dia, a obra da criação estava completa.
Deus descansou e abençoou esse dia como um tempo sagrado. Esse dia nos ensina a importância do descanso, tanto físico quanto espiritual. É um convite para confiarmos em Deus, reconhecendo que Ele é o Criador de todas as coisas, e para nos alegrarmos na sua bondade. O descanso no sétimo dia não sugere que Deus ficou cansado, mas que Ele estava satisfeito com sua criação e estabeleceu um padrão de equilíbrio entre trabalho e descanso para a humanidade. A narrativa da criação em Gênesis não é apenas uma história sobre o início do mundo, mas uma rica fonte de ensinamentos espirituais. Alguns dos temas centrais que podemos aprender incluem: soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Como Criador, Ele dá forma e sentido ao universo. Intencionalidade na criação. Cada elemento do mundo foi cuidadosamente planejado, refletindo a ordem divina. O homem como mordomo. Na criação do homem, a imagem de Deus dá ao ser humano um papel de co-administrador, cuidando e preservando o que foi feito por Deus. A beleza da criação. Na criação não é apenas funcional, mas também incrivelmente bela, refletindo a glória de Deus. Embora a narrativa de Gênesis tenha um enfoque teológico, muitas vezes ela é alinhada ou contrastada com explicações científicas sobre as origens do universo e da vida. Este vídeo não busca criar um conflito, mas incentivar a reflexão sobre como a fé e a ciência podem dialogar. A mensagem principal é que Gênesis nos convida a ver o mundo como um lugar intencional, cheio de propósito e significado, criado por um Deus amoroso que se importa profundamente com sua criação. A criação, narrada em Gênesis, é muito mais do que uma história de origem, é um lembrete eterno do poder, da bondade e do amor de Deus. Por meio dessa narrativa, somos chamados a admirar a obra do Criador e a viver em harmonia com sua criação. Como estudantes da Bíblia, refletir sobre esses capítulos iniciais nos ajuda a entender nosso lugar no mundo, nossa responsabilidade como cuidadores da terra e a grandiosidade de Deus. Que esta jornada por Gênesis reforce sua fé e renove seu senso de maravilha ao considerar tudo o que Deus fez. Seja qual for o ponto em que você esteja em sua caminhada espiritual, nunca deixe de se maravilhar com a criação e sua beleza, um reflexo perfeito da bondade do Criador.